26 abril 2022. Cor litúrgica: branco. Segunda semana da Páscoa, terça-feira. Primeira leitura: Atos 4,32-37. Leitura dos Atos dos Apóstolos 32. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. 33. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. 34. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro. 35. E o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. 36. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre. 37. Possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório: SL 92. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio e a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Evangelho, Jô 3,7b 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos. 7b. Vós deveis nascer do alto. 8. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. 9. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? 10. Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? 11. Em verdade, te digo, nós falamos daquilo que sabemos, e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. 12. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? 13. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. 14. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Você deve nascer do alto e abandonar-se nas mãos do Senhor. 26 de abril de 2022. O nosso coração precisa viver sempre em sintonia com Jesus, para que nós constantemente aprendamos as coisas do céu. As coisas da terra nós já sabemos muito bem, e a própria natureza se encarrega de nos ajudar a compreender, pouco a pouco, sobre as realidades desta terra. Por exemplo, há 2 anos, não se sabia nada sobre o coronavírus, mas, hoje, já se tem um mapeamento de seu alcance, os efeitos, pois essas realidades humanas são assim. Porém, nós somos chamados a sermos especialistas nas coisas do alto. Deixemo-nos tocar por esse mistério, busquemos as coisas do alto. Existe, em cada um de nós, o que nós chamamos de sentido da vida, uma capacidade nossa interior de intuir as coisas, de intuir verdades que são realidades postas perto de nós, as leis da física, as leis deste mundo, as leis da natureza. Nós temos essa capacidade de formular conceitos, de achar saída para os problemas, aquela capacidade da inteligibilidade, a capacidade que todo ser humano tem de intuir certas coisas e, a partir daí, constituir leis, conceitos, ideias,
teorias e quando entra Deus, quando entra essa experiência que nos transcende, que vai além de nós. É aquele momento em que nós precisamos aceitar que existe algo muito maior do que as nossas intuições, muito maior do que os nossos conceitos, muito maior do que as verdades nas quais acreditamos. Quem vive essa experiência de Deus precisa chegar num determinado momento e se abandonar nas mãos de Deus, diante de algo que supera a nossa própria inteligência. Por isso, o vento sopra onde quer, nós ouvimos os ruídos, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Por isso, tem uma parte de nós que só Deus pode explicar, tem uma parte de nós que só as realidades de Deus podem preencher, porque serão insuficientes as nossas intuições, as nossas conclusões. Pois, em determinado momento da nossa vida, chega Deus, e Ele supera a nossa inteligência humana. Foi isso que Jesus experimentou no diálogo com Nicodemos, tentando fazer com que aquele coração se abrisse um pouco mais para as coisas do alto, onde está Deus, e também onde nós, muitas vezes, com as nossas explicações humanas não conseguimos compreendê-lo. Abandonemo-nos nas mãos do Senhor, deixemo-nos tocar por esse mistério, um mistério que ultrapassa nossa lógica humana. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. São Rafael Barão, jovem fumante que, diabético, tornou-se monge trapista 26% C 3% A3 Rafael Arnaiz Bar monge, irmão, trapista 1911-1938 27 anos. Berço filho de Rafael Arnaiz e de Mercedes Barão, primeiro de 4 filhos de uma família católica, artista, pintor, poeta e violinista. Apoio familiar. Seus pais reconheceram suas habilidades artísticas, e aos 15 anos deram-lhe de presente aulas de desenho. Isso motivou-o a cursar arquitetura. Sendo um bom aluno, ganhou de seus pais a possibilidade de passar alguns dias em Ávila com seus tios, que eram muito religiosos, pessoas devotas inclinadas a uma vida piedosa, que viriam a ser verdadeiros amigos espirituais e os grandes influenciadores do caminho seguido pelo santo. Anseio pela oração em suas obras completas, escrevendo ao seu tio Leopoldo confidencia: eu não sei rezar. Aos 19 anos de idade, essa maravilhosa e terrível descoberta faz com que se decida pela vida monástica junto aos trapistas, caminho que ainda levou 3 anos. Alegre e divertido. Rafael era um jovem muito alegre e divertido, e dominava a atenção nos ambientes em que entrava. Era um jovem fumante. Ao ingressar na ordem trapista, em 1934, escreve com sinceridade a sua mãe sobre a saudade do vício do fumo e da dificuldade com os horários. Na monastério trapista, acorda-se muito cedo. Vivendo com muita alegria e determinação, venceu o vício e as provas. O diabetes. Após 4 meses, já diagnosticado com diabetes, precisou deixar a trapa, como é chamado o monastério trapista, para cuidar de sua frágil saúde, e esta seria a via crucis de sua santificação, abraçada com sincera e redentora alegria. Ao retornar para o monastério trapista, em 1936, é readmitido como oblato e já não pode professar os votos religiosos. Neste momento de sua vida, já percebe-se nele um grande crescimento e maturidade espiritual a ponto de declarar em seus escritos o que se faz na trapa: amar a Deus e deixar-se amar por Ele, e nada além disso. Apologia do trapista, obras completas, ida e vindas entre idas, vindas e guerras,
deixou a Trapa, em 1937, pela última vez novamente por motivos de saúde. Naquele mesmo ano, decidiu abrir mão da comodidade de sua família e regressou para o monastério, onde faleceu em 1938 aos 27 anos de idade. Só Deus, apesar de sua pouca idade, a transformação operada em sua vida por Deus foi fantasticamente realizada em pouco tempo. Sua pouca idade não foi obstáculo para o projeto de Deus. Sua alegria e inteireza foram o combustível para uma rápida conversão. Seu espírito profundamente católico é refletido em seus escritos ricos de espiritualidade e da presença de Deus, num contínuo esvaziamento de si mesmo, para que, no fim, só Deus permanecesse, como tantas vezes declarou. Altares foi beatificado por São João Paulo II, em 1992, e canonizado pelo Papa Bento XVI em 2009. O fato que o levou à canonização foi a milagrosa cura de uma mulher após um gravíssimo quadro de eclâmpsia em 2001, após a súplica de uma amiga e de monges trapistas ao beato irmão Rafael. Sua festa litúrgica é no dia 26 de abril, data de sua Páscoa. A minha oração, Senhor Jesus, que ensinais, por meio de São Rafael Arnaiz, que única coisa importante é amar a Deus. Ajuda-nos, por sua intercessão, a buscá-lo e amá-lo sobre todas as coisas, confiantes que nisso consiste a única e verdadeira felicidade. São Rafael Arnaiz Barão, rogai por nós.